Crystal Palace, Manchester City, São Paulo e Grêmio. Separei os dois melhores jogos desse sábado, dia 17 de maio, e vou trazer aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro por Crystal Palace e Manchester City. O porquê eu separei esse jogo? Se fosse Crystal Palace e Manchester City um jogo válido por Premier League, fatalmente eu não iria trazer aqui no vídeo, eu separaria outros jogos, que nesse sábado tem muitos jogos, jogos interessantes, no próprio Brasileirão mesmo, né? Não à toa também separei São Paulo e Grêmio pra gente dar uma olhada. Mas isso daqui é a final da FA Cup, tá? Então, o Newcastle já foi campeão, acho que da Copa da Liga Inglesa, né? E agora é a Copa da Inglaterra. Ou é ao contrário, né? Que a Inglaterra tem duas Copas. E essa final vai ser decidida entre Crystal Palace e Manchester City. Então a gente vai dar uma analisada nas odds, tanto nesse quanto em São Paulo e Grêmio. E passar pelas odds nos meus critérios, né? De odd 2, odd 1,50 e odd 1,25. Se a gente formular essas apostas, a gente monta. Se a gente não conseguir, a gente agrupa as odds que a gente encontrar de interessante passando por esses critérios. Tá? Antes de qualquer coisa, já se inscreve e ativa o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Diariamente está saindo 2 vídeos, tá? Então, na parte da manhã, saem as apostas do dia. Então, para essa sexta-feira, né? Tô postando esse vídeo já na sexta. Tem a análise de Aston Villa e Tottenham e de Chelsea United. Não dá mais tempo de você pegar porque esses jogos já estão acontecendo. Então, se você já tivesse inscrito no canal, você teria conseguido assistir esse vídeo. Mas tem as apostas pro dia, por exemplo, no momento que está assistindo esse vídeo, dá tranquilamente para você pegar as apostas ainda que vai ter na NBA, tá bom? Então vamos lá, olhando para a linha de resultado primeiro, para a gente analisar aqui, ó. Vitória do Crystal Palace paga odd 4,10, o empate paga odd 3,75, vitória do City paga 1,83. Cara, como é final de campeonato, eu acho que o jogo vai ser em Wembley, né? As semifinais foram em Wembley, tanto o jogo do Crystal Palace, tanto do City, né? O City que ganhou do Nottingham Forest, o Crystal Palace ganhou do Aston Villa, tá? Enfim, sobre essa odd, cara, eu acho que é por aí mesmo, porque a linha do City não poderia estar muito mais baixa, porque é uma temporada irregular. E não poderia estar muito mais alta porque o time do City no geral é melhor, né? É um momento do City que o City melhorou, né? Justo na reta final de temporada. Não adianta mais muita coisa para a Premier League, mas chega com muita chance, né? Final dessa FA Cup. Linha de finalizações, vamos olhar primeiro para critério de odd 2. Olhando no lado do Crystal Palace, o primeiro aqui é o que porra. Que isso? Olha o nome do cara, velho. Eu tenho esse meu critério de selecionar jogadores que eu conheço, que eu sei as características dele. Então eu não vou usar o que porra. O Tio, lateral esquerdo, o Richard, zagueiro, o Mitchell, zagueiro, o Ward, zagueiro, o Guerre, zagueiro, o Klein, lateral. Todos de defesa, então não vale a pena. No lado do City, vamos ver aqui, de odd 2. Odd 2. Tem aqui o Akanji, zagueiro, o Rubem Dias, zagueiro, o Rico Lewis. Cara, o Rico Lewis vale a pena, tá? O Rico Lewis vale a pena. Eu lembro que, cara, quem quiser pode pesquisar. Eu acho que dá pra pesquisar por jogo, né? Esse Nottingham Forest e City eu lembro que eu trouxe aqui no canal. E eu lembro perfeitamente que eu falei da linha do Rico Lewis e não usei. E usei a linha do Nico Domingues. O volante do Nottingham Forest argentino. E o Rico Lewis fez gol com 3 minutos de jogo. E deu 2 chutes. Então eu vou usar a linha dele. A questão do Rico Lewis é que ele é lateral. Ele sendo um lateral, eu não usaria. Só que ele joga no meio de campo desse time do City. Quem faz a lateral direita é o Matheus Nunes. Né? Então o Rico Lewis jogando de meio campista, ainda mais com o City que muitas vezes monta uma linha de 3 zagueiros, eu considero uma linha boa. A gente tá falando de um meio campista, na posição que ele exerce, né? A posição de origem é lateral direito, mas ele joga de meio campista. Ainda mais sendo esses 3 caras atrás, geralmente ele o Rubem Dias, o Akanji, o Vardiol, o Ake, o próprio Kuzanov chegou agora, né? Ah, o Vitor Reis, né? Ex-Palmeiras também. Eu vou usar essa linha do Rico Lewis no critério de odd 2, tá? Linha de gol do City não vai pagar quase nada. Do Crystal Palace paga 1,40. Linha de cartão. Crystal Palace paga 1,07. Do City 1,20 também. Não.
Olhando de faltas, quais linhas eu usaria? Eu gosto de analisar, tipo, só os caras que eu olho e falo, pegaria a linha deles. Pra gente não se perder muito tempo olhando para esses outros jogadores. Eu só uso de primeiro e segundo volante. Então no lado do Crystal Palace é o Lerma. Qual que é o outro volante? Eu lembro assim de cabeça o Lerma. Ó, o Lerma paga 1,25, então não. E no critério de 1,25 eu não uso falta. Acho que é o Hughes, não é? Acho que é o Hughes o outro, né? Mas paga 1,11 também. Então não. E critério de 1,25, que nem eu tava falando, eu não uso falta. Eu uso desarme no máximo, né? Uma falta, pagar 1,25 é muito pouco. No lado do City, Rico Lewis, Kovacic. Rico Lewis, Kovacic. Talvez o Gundogan. Ó, o Gundogan pagou 1,53. Que mais? Kovacic 1,44. Cara, o Rico Lewis paga 1,50. Eu vou usar o Rico Lewis na linha de 1,50, né? Mas nessa aqui não. Desarme não vai pagar, né? Porque teria que ao menos pagar uma falta odd 2. Desarme eles não vão pagar mais do que isso, ainda mais volante. Então a gente tem aqui a linha até o momento de um chute do Rico Lewis, tá? Nesse critério de odd 2. Beleza, a gente vai usar ela. É... Aí agora a gente olha pro jogo de São Paulo e Grêmio também, né? Pra gente ver se a gente encontra as outras duas, que eu tenho o critério de no mínimo 3 coisas pra gente montar a nossa múltipla. Tanto para esse de odd 2, aí a gente desce para 1,5, depois 1,25, né? Se a gente não conseguir formular 3 linhas, aí no final, as que a gente não conseguir montar, a gente agrupa, né? Então, o que se aqui ficou 2 linhas, duas ou uma, de odd 2, de odd 1,5 e de odd 1,25, a gente junta elas, se tiver ao menos 3, a gente monta, mesmo estando em critério de odds diferentes, é a junção das linhas que a gente não conseguiu formular em uma única múltipla, tá? Sobre São Paulo e Grêmio, as odds estão assim, ó. Vitória do São Paulo paga 1,80. O empate paga 3,50. Vitória do Grêmio 4,75. Cara, tá próximo da realidade, não tem como. Só que a questão é que eu acho que é um jogo que tem uma forte probabilidade de terminar empatado. Pelo padrão de jogo das duas equipes, tá? É só olhar aqui, ó. O São Paulo nos últimos 5 jogos tem 2 empates. E o Grêmio nos últimos 5 jogos tem 3 empates. É um Grêmio que empata muito. O Mano Menezes no comando do Grêmio tem só uma derrota. Só uma derrota. E qual foi a derrota do Mano? Foi a derrota pro CSA. Só que também só tem uma vitória, que foi a vitória contra o Santos. O resto tudo ele empatou, entende? Então é muito empate. E esse São Paulo também empata muito. Né? Por pouco não empatou contra o Palmeiras. Aí nesse meio de semana empatou com o Libertad, então empata muito. São duas equipes que focam muito no sistema defensivo e esquecem de produzir, né? Enfim, por isso que eu acho que é um jogo com fortes chances de terminar empatado ou com vitória do São Paulo, porque é mandante e vive um momento, de certa forma, melhor. Só que assim, no Brasileirão o São Paulo tá mal, né? Só olha onde é que tá na tabela. Tá atrás, inclusive, do Grêmio, que vive uma fase ruim. Linha de odd 2 aqui, ó. No São Paulo não tem ninguém. No Grêmio, acho que deve ter quem? O Camilo, será? Ó, tem o Camilo, só que o Camilo, ele é um primeiro volante, então ele não chega tanto à frente. Se o Grêmio jogasse com 3 zagueiros, a linha do Camilo era uma boa. Como não é o caso, eu não vou usar. O Marlon é lateral esquerdo, o Igor machucou, né? Ele praticamente quebrou o pulso contra o Godoy Cruz, lesão feia. O Gemerson é zagueiro, o Dodge é meia. Cara, o Dodge, ele vem chegando mais à frente nesses últimos tempos. O Dodge jogando, eu acho que a dupla de volantes do Grêmio, inclusive, existe a chance de ser Camilo e Dodge, tá? O Dodge é titular do Grêmio, indiscutível. Joga uma barbaridade, tá jogando muito no comando do Mano. A dupla dele é porque o Vila Sante ainda tá voltando de lesão, o Cuejarra a mesma coisa, e a dupla vinha sendo justamente o Camilo. Eu vou usar essa linha do Dodge, tá? Que ele tem mais liberdade para chegar à frente do que o Camilo, tá bom? Eu vou usar essa linha do Dodge, beleza? Linha de gol, o São Paulo não vai pagar quase nada e o gol do Grêmio paga 1,80. O Grêmio não faz muitos gols, mas se pagasse só de 2 eu usaria. Tá, mas não é o caso. Linha de cartão aqui, cara, vai pagar quase nada. Ó, o São Paulo 1,062, Grêmio 1,04. Então não entrou no critério. De odd 2, então a gente teria duas linhas, que é um chute do Rico Lewis e um chute do Dodge.
a gente precisa de no mínimo 3, então a gente não vai usar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar agora de odd 1.5, depois de odd 1.25. Se a gente, em alguma dessas duas, não formular e encontrar ao menos uma ou duas linhas, a gente vai juntar com essa do Dodge e do Rico Livres na junção final, né? Então vamos olhar aqui para a critério de odd 1.5 agora. De odd 1.5 do lado do Grêmio eu tenho só o Wagner Leonardo, paga 1,72. Não vale a pena, é zagueiro. Isso daqui é muito estranho, cara, porque o Wagner Leonardo é zagueiro, paga 1,72. O Dodge é meio campista e paga odd 2,10. Enfim. De odd 1.5 no São Paulo, o Cedric é um ala direito, o Wendel ala esquerda, o Enzo Dias ala esquerdo, o Ferrarese zagueiro, barra lateral direito também. Então não. Linha de gol do Grêmio, pagar 1,80, cara. Que nem eu falei, é um joguinho com cara de empate. O Grêmio faz poucos gols. Se fosse no comando do Mano Menezes, pelo menos faz poucos gols, né? Na época do Quinteiros, tomava muito gol e fazia muito gol. Agora com o Mano toma pouco gol e faz pouco gol também. Toma até mais do que faz. Esse é um problema, inclusive. Mas enfim. Linha de gol do Grêmio não vou usar porque não vem sendo mais uma característica do Grêmio. Tá? Então de 1.5 não tem nada interessante aqui não. Beleza? Aí agora no jogo do City, vamos olhar para o critério de odd 1.5. E aqui eu acho que a gente vai encontrar muitas coisas. A gente já tem a linha da falta do Rico Lewis, né? Que eu lembro. No lado do Crystal Palace, de odd 1.5, o primeiro aqui é o Lerma. Só que o Lerma é um volante de marcação colombiano. Então não. Rodinei, o Rodinei é Flamengo? Não. O Arton é meio campista, mas não conheço tão bem, né? Não assisto todos os jogos do Crystal Palace. Por sinal, John Textor, o dono do Botafogo, deve estar lá, né? Ele é dono do Crystal Palace também. Devin não conheço, Moyes lateral colombiano, o Hughes é meio campista que eu falei, o Lacroix, o Lacro, ele é zagueiro, então não. Linhas do Crystal Palace de 1,50 não estão boas. No lado do City, tem aqui Guardiol, ele chega à frente, mas é um jogador de defesa. Vitor Reis zagueiro, Kuzanov zagueiro, Simon Pucei não sei quem é, Bright White. Cara, eu conheço dois Bright Whites. O Bright White é atacante do Grêmio e tem o Bright White, não sei como é que é escrito, eu acho que é diferente, mas é o zagueiro do Everton, né? Eu acho que não é esse daí não. E de qualquer forma, se for o que eu acho que é que eu conheço, seria zagueiro, né? O Alane não conheço e o resto a gente já viu que era de odd 2. Linha de gol do Crystal Palace é 1,40, né? Então não vale a pena. Linha de cartão do City era 1,20, então não chega no critério. Aqui a gente tem a falta do Rico Lewis, que a gente já tinha visto. E de odd 1.5 só tinha ele. Dos que eu tinha pensado que eu gostaria de zagueiro, né? Zagueiro não, volante. Desarme aqui, vamos ver agora. Se alguns dos caras que eu tinha citado tem. Acho que não, né? Se não tinha falta, dificilmente vai ter desarme. Ó, tem o Gundogan. Um desarme do Gundogan paga 1,50. Eu vou usar. Vale a pena. Tá, vale a pena. Um desarme do Gundogan vale a pena. Uh... E é isso. Um desarme do Gundogan dá pra usar. Beleza. Jogador de meio de campo. Por mais que seja um cara que possa jogar mais avançado, né? Pode ser que jogue ali, que eu falei, Rico Lewis, Kovacic, o Gundogan e o De Bruyne de falso 9. Já fez isso recentemente. Pensando por outro lado, né? Ele poderia fazer uma função bem mais ofensiva e não marcaria tanto, né? Então não vou usar o Gundogan porque ele pode jogar mais avançado. E as linhas de faltas aqui. Tem a falta do Gundogan também, pagou 1,53. Kovacic é 1,44, foi quase. O Nico Gonzalez é 1,22. O Nico Gonzalez, se pagasse 1,50 valeria a pena também, que ele joga no meio, né? Mas o Rico Lewis é uma bolinha, 1,50. O desarme do Gundogan também, tá bom? Dá pra usar. Ainda mais no final de campeonato. Dá pra usar um desarme do Gundogan. Dá? A falta do Rico Lewis dá, que ele joga no meio de campo. No combate ali. Meu receio é esse, cara, de jogar
Rico Lewis, Kovacic e o Gundogan mais à frente. E quando o cara é o terceiro homem de meio de campo ou mais avançado, eu não gosto de usar. Eu gosto de usar primeiro e segundo volante. Seria o Rico Lewis. Mas de qualquer forma a gente não conseguiria duplar, então na nossa junção final a gente já tem um chute do Rico Lewis, uma falta do Rico Lewis e um chute do Dude. Aí agora a gente vai olhar para o critério de odd 1,25. Primeiro olhando para finalizações. No lado do City tem o Kovacic, não vale a pena. Matheus Nunes também não, Nico Gonzalez não. Bernardo Silva, na teoria valeria a pena, só que o Bernardo chuta muito pouco. É a mesma coisa do Pedro em critério de falta. Quem conhece aqui o canal, quase todo jogo do Barcelona tem isso. A linha do Pedro pagando muito bem, beirando ali ó de 2. E ele é um segundo volante, só que ele não faz falta. Enquanto o De Jong mete a porrada em todo mundo, o Pedro não faz uma única falta. E o Bernardo jogando em ponta direita, um meia direita, um meia mais centralizado, não chuta. Não chuta, é muito difícil. Então é muito mais um criador de jogadas. Então eu não vou usar a linha do Bernardo. Não gosto dela. No lado do Crystal Palace, George 1,25 não tem. Já vai direto do Ismaila Sarr pro Lerma. Linha de gol, paga 1,40 do Crystal Palace. Em critério de 1,25 pra mim não vale a pena não. Cartão do City é 1,20. Pagasse 1,25 talvez daria. Falta eu não uso critério de odd 1,25, né? Desarme aqui no lado do Crystal Palace. O Lerma não paga tudo isso. O Lerma pagou em 16. Pagasse 1,25 valeria a pena. No lado do City, tem aqui, claro, o desarme do Gundogan que eu falei, pagando 1,50, mas eu não vou usar porque ele joga mais avançado, né? A gente já comentou isso. Kovacic paga só 1,10. Cara, o Rico Lewis paga 1,30. Eu vou mudar, eu não vou pegar a falta do Rico Lewis, não. Eu vou pegar o desarme do Rico Lewis. De odd 1,25 a gente não vai ter 3. Aliás, tem que olhar o jogo do Grêmio, né? Então a gente a princípio tem o desarme do Rico Lewis. A gente tem que encontrar no mínimo 2 linhas no jogo do Grêmio. Se não encontrar, aí a gente já usa essa na junção final, junto com o próprio chute do Rico Lewis e o chute também do Dodge. Tá? A falta do Rico Lewis a gente não vai mais usar porque vai usar desarme. Quando eu uso desarme, eu não uso falta. Quando eu uso falta, eu não uso desarme. E é mais provável um cara desarmado que fazer uma falta. Ainda mais em combate no meio de campo. Lado de São Paulo, critério de odd 1,25. Alan Franca zagueiro, não vale a pena. Marcos Antônio, em critério de odd 2 e talvez até de 1,50 valeria a pena. De 1,25 não. Joga 3 zagueiros, ele até chega à frente, mas para odd 1,25 não. Do lado do Grêmio, aqui tem uma maravilhosa. O Christian Oliveira. É o cara que mais chuta no Grêmio. Eu vou usar ela com certeza. Aqui tem o Nathan Pescador. Só que assim, o Nathan é muito inconstante, não dá pra confiar. Mas o chute do Christian Oliveira dá pra usar. E eu vou usar. Linha de gol do São Paulo. Né? Gol do São Paulo? Gol do São Paulo 1,25 dá pra usar também. O Grêmio toma gol todo jogo. Então, gol do São Paulo e chute do Christian Oliveira até o momento. E é isso, a gente vai conseguir formular essa daqui então. Gol do São Paulo e chute do Christian Oliveira. Cara, o chute do Christian Oliveira pagar 1,25 é muita coisa. O cara chuta toda hora. Até quando não tem que chutar, ele chuta. Então esse daqui deu uma odd 1,99. Nossa, não bateu na odd 2. Mas enfim. Um gol do São Paulo, enfrentando uma defesa fraca do Grêmio. Melhorou com o Mano? Melhorou. Mas o Grêmio, mesmo assim, tomou gol do Godoy. Tomou gol do Bragantino. Não tinha tomado gol ali naqueles jogos contra o Santos, contra o Atlético Grau. Só que equipes fracas, né? Hoje o Santos é uma equipe fraca pelo futebol apresentado. Enfim. É um São Paulo que oscila muito também, mas é uma defesa do Grêmio que não dá pra confiar. O Gemerson, zagueiro do Grêmio. Fora que o Volpe vai reenfrentar a sua equipe, vai ser interessante ver isso daí. Enfim, e o Christian Oliveira, junto com o Bright White, são os caras que mais finalizam no Grêmio. O Arezzo, se jogar também, como foi no jogo passado, mas eu acho difícil, mano, manter Arezzo e Bright White juntos. O Monsalvo também poderia, mas o Christian chuta muito, tá? E o Rico Lewis um desarme e ele vai jogar no meio de campo. O Matheus Nunes faz a lateral direita. Então aqui de 1,25 a gente conseguiu montar um gol do São Paulo, um chute do Christian Oliveira e um desarme do Rick Lewis. Acaba, então a gente não vai ter o desarme do Rick Lewis. Então, consequentemente, quer dizer, a gente vai usar ela aqui, mas não vai ter ela para a junção final. Então, consequentemente, a gente não vai usar o chute do Rick Lewis junto com o chute do Dodge.
mas seriam linhas que daria para usar para quem quisesse, né? Tá, então a gente vai usar só essa daqui, a junção a gente não vai usar porque o Rico Lewis a gente já tá gastando aqui. Eu não gosto de usar o mesmo jogador em apostas diferentes. Independente de, aqui é desarme, lá é chute. Se o cara joga mal, provavelmente nenhum dos dois vai bater. Então eu prefiro. Tudo bem que tem substituição, né? O jogador sai, entra outro, continua vivo a aposta. Mas eu não gosto, tá? Então eu vou só nessa daqui, justamente por não repetir o Rico Lewis. Beleza? Então um gol do São Paulo, um chute do Christian Oliveira e um desarme do Rico Lewis. Aí a variação, três chutes, que três? Dois, né? Dois chutes do Christian Oliveira, dois gols do Grêmio. E aí a gente vai lá pro City, pegar dois desarmes do Rico Lewis. Cara, eu achei espetacular essa nossa montagem de hoje. Essa variação, eu acho que vai beirar ali o que? Uma odd 8? Cara, mais 9. 9,97, quase uma odd 10, tá bom? E cara, sinceramente, ó, eu sempre sou sincero aqui, então não vai mudar muita coisa. Mas, ó, a- o Christian Oliveira é talvez o cara que mais chutou do Grêmio. A gente precisa de dois chutes. A zaga do Grêmio não dá pra confiar. O Gemerson é zagueiro do Grêmio. O Volpe tá oscilando muito. O Grêmio não tem lateral direito. O João Pedro machucou. O Igor quase quebrou o braço no jogo passado. E vai jogar o João Lucas, que é horrível. Pode ter tido momentos bons ali no Santos, no Juventude, no Flamengo. Mas no Grêmio nunca jogou nada. E vai jogar. Junto com o Gemerson. Junto com o Volpe contra o São Paulo. Que já tem um estigma ruim dele, o São Paulo, que vive um momento ruim. É o pior momento do Volpe com a camisa do Grêmio. Eu gosto dele. Eu não sou o tipo de torcedor do Grêmio que critica o Volpe porque a passagem dele pelo Grêmio é muito boa. Ele é uma das referências do time. Só que de um mesinho pra cá ele vem muito mal. E o Rico. Muito mal é exagero, mas ele vem tendo falhas. E o Rico Lewis vai jogar no meio de campo. Dois desarmes para um meio-campista. Primeiro, segundo volante. É uma maravilha. Então, assim, é uma odd 9,97 que eu acho que tem totais condições de bater. O Christian Oliveira dá dois chutes, eu acho inacreditável pagar mais odd 2. Eu acho que isso daí com 20 minutos de jogo pode bater. Eu sei que o São Paulo deve ter mais a bola, mas qualquer contra-ataque passa pelo Christian Oliveira. Então, essa linha do Christian Oliveira tá maravilhosa. Pagar odd 2, dois chutes dele. É a melhor linha daqui disparado para mim, dois chutes do Christian Oliveira. Tá bom? E é isso, a gente conseguiu montar aqui as linhas. Fica de novo a ressalva do chute do Dodge, chute do Rico Lewis e a falta do Rico Lewis. Falta do Rico Lewis no critério de 1,50, chute do Dodge e chute do Rico Lewis no critério de odd 2. Como a gente já usou o Rico Lewis, não faz sentido eu montar mais uma aposta envolvendo ele. Tá? Então um jogador tá aqui, na outra, consequentemente, eu não vou fazer. Tá bom? Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para analisar esses dois jogos, então, essa final da FA Cup e esse jogaço, o melhor, pelo menos em peso de camisa, é o melhor do Brasileirão, talvez o melhor do dia, inclusive esse São Paulo e Grêmio. Então a gente conseguiu montar essas nossas linhas, uma odd 1,99 e uma odd 9,97. E fica de novo essas ressalvas das outras linhas. Então, o chute do Dodge tá bom, o chute do Rico Lewis tá bom, a falta do Rico Lewis tá bom, o desarme do Gundogan tá bom. O que mais? O cartão do Manchester City por pouco não bateu o odd 1,25 e para uma final de campeonato é uma boa também. E por aí vai, tá? Por aí vai. Beleza? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos, que nem eu comentei no início do vídeo. Diariamente, 2 vídeos postados no canal. Tá bom? Valeu e falou!